Viva, está com o Hora da Verdade e o nosso convidado é Paulo Rangel, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, número 2 na Orgânica do Governo, a quem agradecemos ter aceitado tão prontamente o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público Helena Pereira, bem-vindo. O presidente Emmanuel Macron, o presidente francês, já defendeu o envio de tropas de países aliados para a Ucrânia. A pergunta que lhe coloco é qual é a posição de Portugal sobre esta possibilidade? Bom, como sabe, a posição de Portugal é sempre concertada nestas áreas. Em primeiro lugar, enfim, comecei por cumprimentar os nossos ouvintes e eleitores, e queria fazê-lo, mas dizer que a posição de Portugal tem sido sempre concertada no quadro da União Europeia e no quadro da NATO, nesta matéria. E é evidente que o que Portugal tem feito é um apoio à Ucrânia no plano económico, financeiro, político, humanitário e militar também, e com o esforço, enfim, que eu acho que é de valorizar, e dito isto, evidentemente que é nesse quadro que nós definimos as posições quanto à Ucrânia. Nós, sinceramente, como julgo que é evidente, e enfim, é uma matéria que obviamente na qual o Ministério da Defesa tem sempre uma palavra determinante, mas não está em causa, do ponto de vista português, um envolvimento, nem deve estar, da NATO ou da União Europeia, ou de uma pool de Estados, se quiser assim, um grupo de Estados, diretamente no conflito. Portanto, isso, neste momento, é algo que está excluído, do nosso ponto de vista. A prazo é ou não é inevitável, tendo em conta aquilo que disse, o arrastamento da NATO para a guerra da Ucrânia? Eu penso que não é, quer dizer, eu penso que o quadro em que nós temos dado o apoio é o quadro certo, não é? Pode ter nuances, pode ter, como tem tido a posição da NATO ao longo deste tempo, em diferentes matérias, não é? Como sabem, agora está em discussão aqueles Estados que fornecem armamento que permite um alcance de distância para o território russo. Enfim, nomeadamente nós vimos o Primeiro-Ministro Starmer e o Presidente Biden a discutirem esse assunto, justamente na semana passada. Portanto, há obviamente afinações que podem ter de ser feitas, mas eu diria que a estratégia global está definida e é de não envolvimento da NATO nesta guerra, embora o apoio claro destes países à Ucrânia, ao seu direito à legítima defesa, ao seu direito a manter a integridade territorial e toda a soberania, e o apoio português é inequívoco em todos os planos. Mas é neste quadro e é com este horizonte que eu julgo que, sinceramente, naquilo que é verdadeiramente essencial se vai manter. Mas como referiu, na semana passada o presidente norte-americano admitiu pela primeira vez a possibilidade de permitir o uso dos mísseis de longo alcance fornecidos à Ucrânia para atacar a Rússia. Qual é a posição de Portugal sobre isso? Concorda com Não, Portugal, como é evidente... a posição do presidente norte-americano? Não, o presidente norte-americano, tanto quanto sabemos, não tomou ainda uma posição definitiva sobre essa matéria. Portanto, essa é a questão. E a nós não nos compete, como é evidente, ter uma posição sobre uma matéria na qual nós não fornecemos armamento? Nós temos fornecido armamento, mas não armamento com essas características. Não pronto, e essa é a primeira coisa. E, portanto, aquela que é a posição que a União Europeia definiu nesta matéria é que é no plano das relações bilaterais, se for ao último Conselho de Negócios Estrangeiros, que foi em agosto, eu julgo que foi a 30 de agosto, se não foi a 30, foi a 29, mas podem confirmar, a decisão que foi tomada é que essa seria uma matéria de, digamos, exclusiva competência bilateral. Cada Estado definiria o quadro em que o material militar que fornece pode ser usado. E, portanto, é isso que se passa. E, portanto, quanto a essa questão, é uma questão na qual nós não temos que interferir. Enfim, naturalmente, no quadro da NATO, no quadro da União Europeia, participamos nas discussões, ouvimos argumentos vários, vamos analisando também o evoluir da guerra, mas, sinceramente, essa é uma questão que, no caso português, não se põe e, portanto, que não me compete tomar uma decisão sobre uma matéria que não é nossa. Sim, aí não é uma decisão. O que lhe pergunto é se a situação evoluir para isso, Portugal há de ter uma posição sobre se vê como razoável ou justificável que este armamento seja utilizado em solo russo ou não, não é? Não vai ficar calado perante essa situação. Não, desculpe, ainda agora, vamos cá ver. A Ucrânia acaba de, como se sabe, neste verão, passar a ter atuação em solo russo.
nomeadamente na região de Kursk, nós sabemos, e que, aliás, mudou um pouco o equilíbrio da guerra, até de uma forma um pouco surpreendente. Isso é, de acordo com o direito da guerra, se quiser assim, é completamente legítimo. Quando um Estado é um Estado que é atacado numa guerra de agressão, como foi o caso da Ucrânia, que, aliás, não começou agora, enfim, tinha precedentes realmente em 2014 com a Crimeia e depois com o Donbass, e que entretanto teve este desenvolvimento ainda mais gravoso em 2022, é-lhe permitido responder no território do inimigo. Isso está totalmente fora de questão. Agora, o que acontece é que, como ela depende, neste caso, o esforço de guerra ucraniano depende de apoio de outros Estados ou de fornecimentos de outros Estados, eles podem colocar condicionalidade no uso desses equipamentos. É disso que se trata e nada mais. E, portanto, a legitimidade de atuar em solo russo está fora de questão no quadro da legítima defesa. Portanto, tem que ser tem que ser uma resposta proporcional, tem que ser uma resposta que não viole as regras de direito humanitário internacional e, portanto, isso também é, desde logo, um pressuposto em qualquer circunstância. E, portanto, é disso que se trata, nada mais. A resposta em território russo é perfeitamente legítima. Depois, qual é o seu alcance? Isso depende dos Estados que fornecem esse tipo de equipamentos. Como eu disse, o acordo que foi feito entre todos, e julgo que isto até foi uma salvaguarda dos Estados que são fornecedores desse tipo de equipamento e desse tipo de armamento, foi que seria estritamente bilateral. E, portanto, não há uma decisão coletiva, nem da NATO, nem da União Europeia quanto a essa questão. Em relação ao navio com bandeira portuguesa denunciado como dirigindo-se a Israel, mantém que se dirige ao Montenegro e à Eslovénia e que não transportava armas, nem munições, nem material de guerra, embora transporte explosivos? Desculpe, a questão não é de manter. A primeira coisa que é preciso dizer é o seguinte, e todas as pessoas que têm falado sobre este assunto sabem isso. Este barco não se dirige a Israel. O barco dirige-se a 2 portos no Adriático, um na Eslovénia e outro no Montenegro. Isto tem que ser dito, portanto, é a primeira coisa. Isto não muda nada quanto a outras questões. Quando eu falei, o que nós sabíamos é que transportava material explosivo, que no fundo é um material que seria utilizado por os compradores desse material para os fins próprios das suas firmas e das suas empresas. Entretanto, pouco depois já, e nós continuamos a receber novas informações, pouco depois disso ficou estabelecido que se destina a 3 países. Um é Israel, portanto o barco terminará o seu frete no mar Adriático. Depois, como o material segue por outros barcos ou para outros destinos, porque podem ser por barco, pode ser por via terra, porque vai para a Polónia e para a Eslováquia. Metade do material vai para a Polónia e para a Eslováquia, metade do material vai para Israel. É a informação que nós temos depois de interrogado o armador, que tem respondido até agora, enfim, com um grau de credibilidade que nos parece perfeitamente normal e aceitável. E isso e para que, Portugal aliás, não tem problema. A questão não é se não tem problema, se tem, se não tem. Eu estou a dar a informação toda, porque uma parte deste material... outra coisa que é importante, que também resulta já de indagações posteriores, que por acaso, quase que imediatamente posteriores ao momento em que me foi feita esta pergunta na primeira vez. Apuradas as empresas, que não são, como eu digo, são de 3 nacionalidades, sediadas em 3 estados diferentes, para que seria o destino final desta carga, que será descarregada no porto de Bar, no Montenegro, e no porto de Koper, Capodistria, na Eslovénia, apuradas, todas elas são empresas de fabrico de armamento. Portanto, o material que está no barco é um material de duplo uso, ou seja, pode ser utilizado para armamento, pode ser utilizado para, por exemplo, construção em obras públicas, túneis, pedreiras, etc. Portanto, é material explosivo, mas de facto as empresas que são o destino final, sediadas nestas 3 diferentes situações, estas empresas, todas elas fabricam armamento. Portanto, isso também conseguimos já apurar. Portanto, é assim. Portanto, será emprego no fabrico de armamento. Sobre isso não há dúvidas. Embora com uma cláusula que exclui as armas de destruição maciça, rampas, lançamento e, portanto, algumas proibições internacionais, todos se comprometeram a que não seria usado dessa maneira e cumpriram aquilo que são os critérios, digamos, em termos de declarações internacionais para esse efeito. Portanto, isso é o que nós sabemos. É o que nós sabemos. E para Portugal não é desconfortável?
Vamos cá ver, Portugal, eu queria dizer isto, quer dizer, sinceramente, nós estamos neste momento ainda a analisar a situação e estamos em contacto com as autoridades. Portanto, ao contrário do que se pensa, Portugal não está parado. Tem trabalhado nesta matéria para indagar, porque isto é uma questão jurídica muito complexa, não é uma questão simples. Não há nenhuma razão jurídica efetiva à data para retirar o pavilhão. Pode haver razões de índole política, com certeza. Pois era isso que eu ia perguntar, se por razões políticas mas o governo não pode tomar essa decisão. Helena Pereira? Eu acho curioso que Portugal, nenhum governo teve até agora a atitude que este governo teve. Qual é a atitude que este governo teve? Proibir a exportação de armas, proibir a exportação de armas para Israel. Nenhum governo português, peço desculpa, mas não é neste caso do navio. Não, é que nós, é que nós temos de olhar para isto também com justiça. Sabe, porque eu vejo partidos que defendem o reconhecimento da Palestina, mas quando tiveram poder efetivo nunca contribuíram para isso. Nunca contribuíram para isso e tinham poder efetivo para fazer em 2015 e até 2022. E agora exigem este governo. Este governo foi o único governo que até agora, na Assembleia Geral das Nações Unidas, votou a favor da admissão integral, portanto, membro do pleno direito da Palestina. Este governo ainda hoje vai votar uma moção nas Nações Unidas, uma resolução apresentada pela Palestina a propósito das conclusões do Tribunal Internacional de Justiça. É uma crítica e vai votar a favor. Esta é uma notícia que estou a dar em primeira mão. Este governo, este mês, proibiu o sobrevoo de um avião que vinha dos Estados Unidos para Israel, com armamento para Israel. Também é uma notícia que lhe estou a dar em primeira mão. Portanto, eu não recebo lições de moral de ninguém, nem este governo recebe. Porque nenhum governo português, peço desculpa, nenhum governo português teve esta atitude até agora. Portanto, vamos pôr as coisas em seu contexto. O que está aqui, neste momento nós estamos em consultas, como digo, o que existe em termos de circulação deste barco, neste momento, como eu digo, em termos jurídicos, em termos de direito internacional, ao contrário do que dizem certas plataformas, tudo averiguado, isso não há um risco real nem um risco sério, que é aquilo que seria exigível para esse efeito, portanto, que é um conceito de direito internacional. Portanto, sinceramente, essa questão está claramente determinada até agora, mas nós estamos ainda a fazer diligências. Portanto, eu não tenho sobre essa matéria uma posição definitiva final. Mas tenho um registro que pede messas, porque eu peço a todos que sejam justos com este governo. E que, em vez de irem atrás de uma primeira atividade panfletária que apareça, porque, por exemplo, fala-se muito no governo da Namíbia. O governo da Namíbia, com conhecimento de tudo, autorizou a entrada no Porto. Só revogou depois, diante dos protestos que houve. No caso português, nós, até aqui, não tínhamos conhecimento. Como somos Estado de pavilhão, podemos interrogar. Pois, porque a dúvida é essa, existe ou não fundamentos para o governo retirar, pois o que pode fazer é retirar a bandeira, jurídico, não é? Sim, pronto. Pode ou não, ainda pode fazer vir a várias falar, coisas. Pode vir a fazer isso. Isso implicaria uma responsabilidade, é uma questão jurídica complexa, é o que eu quero dizer. Este barco não vai para Israel. É o primeiro ponto. Mas ele não carrega armamento, carrega material destinado... duplo uso. Não, parte da carga. Porque também vai ter, para países como a Polónia e como a Eslováquia, também afetaria essa carga, que vai para países que são aliados da NATO, com os quais nós também temos compromissos, em termos de aliança da NATO, que produzem armamento que provavelmente irá para a Ucrânia ou irá para a sua própria defesa. Portanto, é preciso ter em conta que a questão é muito mais complexa. Mas assim, o material pode sempre circular se a carga for destinada a países da NATO e a Israel. E também pode de Israel ir para a Ucrânia. Não é? Como vai do Irão para a Rússia, da Rússia para o Irão. Há coisas que nós não podemos, nós não somos... Mas o Estado português sentiu-se enganado numa primeira fase, quando as informações que vieram e que transmitiu não foram estas? O que é que aconteceu? Não, porque elas não foram estas, peço desculpa. As informações estavam todas certas. Nós fomos pedindo, foi mais informação. Até, se lhe digo, eu agradeço e filo logo aos grupos, enfim, aos vários grupos, ONGs, até grupos parlamentares políticos, etc., que fazem, no fundo, de acordo com aquele que é o seu pensamento e o seu direito, no fundo, fazem os seus alinhamentos e, na verdade, trazem ao conhecimento um conjunto de informações que umas se confirmaram e outras não é? Por exemplo, diziam que toda a gente dizia que o navio ia para Israel. Não vai. Nunca fomos enganados pelo armador até agora.
Pronto. Ou não temos fundamento para o dizer. Pelo contrário, sempre que pedimos informação, a informação que veio devidamente instruída, de acordo com aquelas que as regras são normais. Que são as regras normais e naturais nisto. Portanto, o que eu queria dizer, conclusão, para não estamos a fazer disto também um casus belli tremendo. Eu devo dizer que a própria Francesca Albanese, que foi citada, ainda disse esta semana que Portugal é um dos poucos Estados que não é cúmplice de Israel. Foi isto que ela disse. Valia a pena irem ver essa sua declaração. Portanto, esta situação não configura uma cumplicidade? Não, isso nem de perto nem de longe. Em qualquer caso, isso está fora de questão. A questão é, nós estamos ainda a analisar. Portanto, sinceramente, estamos a analisar. Eu estou sempre com toda a boa fé nesta matéria, percebe? E por isso é que eu não aceito algumas críticas, algumas delas até do ponto de vista pessoal injustas. Há retórica de alguns que é completamente injusta e é incorreta, porque eu digo o seguinte, e digo aqui sem nenhum problema, peço, pelo menos aos jornalistas, todos, com o seu dever de isenção e imparcialidade, que digam se houve algum governo português que tenha sido mais crítico da atuação desproporcionada e do uso da força de Israel do que foi este. Não há nenhum. Mas esta causa é muito agitada pela esquerda e pela esquerda radical. Mas, curiosamente, os únicos governos que tomaram atitudes no plano de direito internacional que contribuem para a solução dos direitos de Estados foram governos de centro-direita. Foi o governo de Passos Coelho e foi o nosso governo. Lamento, mas isto tem que ser dito. E quando partidos como o Partido Comunista Português e como o Bloco de Esquerda tiveram capacidade de influenciar a política externa portuguesa, nunca o fizeram para isto. Estão agora a fazê-lo com este governo. Ora, isso é uma coisa que ainda por cima é aquele que, de longe, mas de longe, mais tem tentado defender a solução dos dois Estados, respeitando por completo o direito à legítima defesa de Israel, e por isso Israel tem direito a ter armas e elas não estão banidas no plano internacional porque tem direito à legítima defesa, mas condenando todo o uso desproporcional da força. Diga-me uma coisa, porque eu fiquei curiosa sobre este armamento que Portugal impediu que migrasse dos Estados Unidos para Israel, ou que fosse transportado dos Estados Unidos para Israel. Em que condições é que isto aconteceu? Quando é que aconteceu? Não, enfim, foi agora no mês de setembro, até a decisão formal foi tomada a 10 de setembro, e é uma coisa que acontece muitas vezes, como sabe, para imensos... Tipo de armamento? Para escalas, não tem a ver com o armamento, tem a ver com o direito de escala sobre voo, não é? Pronto. Se pode passar ou não, por exemplo, pelas lajes, não é? Fazer uma escala nas lajes. Isto, aquilo que fez o governo português foi proibir. Essa decisão não é inédita. Já no passado, Durão Barroso. há vários anos, há bastantes anos atrás, já havia casos, justamente, curiosamente, em situações em que para Israel, em situações em que o conflito israelo-árabe estava em tensão tão grande como está agora, ou parecida com esta. Já aconteceu no passado. Essa tem precedente, ao contrário de outras que nós tomamos que não têm precedente. Gostava de perguntar-lhe também, tendo em conta as eleições nos Estados Unidos da América em novembro, se acha que vem aí um qualquer apocalipse ou não, no caso de uma vitória de Donald Trump. Repara, as relações entre Portugal e os Estados Unidos são relações de Estado a Estado. Portanto, não haja dúvidas sobre isso. E, portanto, qualquer que seja o resultado eleitoral nos Estados Unidos, Portugal terá sempre os Estados Unidos como um parceiro preferencial. A relação transatlântica é uma relação essencial a Portugal. E, portanto, nós vamos sempre olhar para estas relações de Estado a Estado. Como todas as relações entre Estados, há momentos em que elas são mais fáceis, há momentos em que elas são mais difíceis, há momentos em que elas, enfim, florescem de um modo altamente positivo, há momentos em que têm algum, se quiser, stop and go, ou seja, têm alguma inércia e vão mais devagar em algumas matérias, mas, sinceramente, aqui há um ponto que é evidente. Para Portugal, manterá, como manteve sempre no passado, as relações com os Estados Unidos como um aliado e um aliado preferencial, designadamente no domínio da segurança. Mas também não só. Nós hoje temos, o investimento americano é fundamental para Portugal, nós temos, no caso do turismo, verdadeiros recordes, não há registro de uma presença tão grande de turistas norte-americanos, cidadãos dos Estados Unidos em Portugal, portanto nós temos uma relação que temos hoje empresas portuguesas com investimentos relevantes nos Estados Unidos e, portanto, obviamente as relações, sinceramente, são as melhores e aquilo que nós esperamos, qualquer que seja o resultado eleitoral, é manter as relações de Estado a Estado que sempre tivemos, que são relações funcionais de grande, eu diria, cumplicidade,
e de grande interação no plano especialmente das matérias de segurança e defesa. Mas poderão ser relações mais difíceis da União Europeia com os Estados Unidos no caso de Donald Trump ganhar as eleições? Eu, sinceramente, na posição em que estou, como há de compreender, não posso fazer uma análise política sobre a política interna. Agora, evidentemente, como eu lhe disse, já houve momentos mais fáceis e momentos menos fáceis. Repare, mesmo se olharmos agora para as grandes constantes da política americana, de 2000 em diante, depois do presidente Clinton, se quiser assim, ela virou-se muito mais para o Indo-Pacífico do que para o continente europeu e para a relação transatlântica. Portanto, é mais difícil no século XXI do que foi na segunda metade do século XX. Isso, falando em grandes linhas, posso dizer que é assim. Nós sentimos hoje, no quadro global, que há mais protecionismo. O presidente Biden, por exemplo, teve, enfim, nomeadamente naquela lei que ele fez contra a inflação, para combate à inflação, um conjunto de medidas protecionistas que afetam a União Europeia. E isso faz parte do diálogo constante entre Washington e Bruxelas, no qual nós também somos uma parte, porque obviamente nós em Bruxelas influenciamos alguma coisa e temos a nossa visão e a nossa opinião, e ao mesmo tempo também em Washington, através da nossa relação bilateral, também fazemos ver as vantagens que há de, digamos, manter o comércio entre os dois blocos num nível de grande abertura. Portanto, enfim, não estou a dizer... Repare, e isto não depende apenas, eu queria dizer só o seguinte, é que às vezes pensa-se que depende só do presidente americano, mas também depende muito do Congresso, e de qual é, não depende apenas do presidente. Eu vou-lhe dar um exemplo. No apoio à Ucrânia, os Estados Unidos tiveram aqui uma espécie de espera de atraso de 6 meses ou 7 meses, que aliás levaram a diferentes configurações no mapa da guerra em território ucraniano. Isto deveu-se não necessariamente ao presidente Biden, mas ao Congresso. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda Guerra Mundial. Os presidentes queriam logo dar apoio aos aliados e, no entanto, o Congresso só permitiu quando os Estados Unidos foram atacados. Portanto, o que isto significa é, há coisas que nem sequer são novidade na política externa. Se nós olhamos para a história das relações diplomáticas, a história não é tudo, mas dá-nos muitos exemplos. Portanto, não digo que não venha a haver situações em que é mais difícil ou mais fácil, mas a questão do proteccionismo, ela veio para ser um sinal, em termos globais, ao qual temos de estar atento. Por isso também na União Europeia, também há já alguns países claramente a defenderem uma aproximação mais protecionista, por exemplo, relativamente à China, como sabemos. Então, deixe-me perguntar de outra maneira. Entre Trump e Kamala Harris, seria difícil para si escolher? Não, para mim, pessoalmente, não seria difícil escolher. Mas, como eu sou o Ministro do Estado dos Negócios Estrangeiros, sinceramente, aqui as minhas preferências pessoais não contam. O que conta é a relação Estado a Estado. Essa é que é a relação. Mas as suas preferências pessoais seria Kamala Harris? Não vou, justamente porque elas não contam, eu estou nesta função. Terei o maior gosto, se entretanto deixar de ser Ministro do Estado dos Negócios Estrangeiros, terei o maior gosto em responder a essa pergunta. Enquanto for, eu vou assumir as minhas funções de Estado. Sinceramente. E mais, vou dizer o seguinte, eu estou seguro que, qualquer que seja o resultado, as relações entre Portugal e os Estados Unidos são sempre relações preferenciais. Agora, depois, como diz, no comércio, nisto, naquilo, naquilo outro, claro que isto acontece sempre em todos os países, as relações serem melhores ou piores, consoante orientações políticas. Mas, curiosamente, algumas das constantes da política externa norte-americana não têm dependido tanto dos seus protagonistas, têm dependido de novos caminhos no desenho, digamos, geopolítico global. Vamos mudar de tema e vamos falar de Maria Luísa Albuquerque, que soubemos agora que vai ter a pasta dos serviços financeiros, poupança e investimento na Comissão Europeia. Esta era a pasta mais desejada pelo governo português? Sim, esta é uma pasta fundamental, não é? Portanto, é evidente que quando se apresenta um candidato a comissário, neste caso uma candidata a comissária, se tem uma expectativa que não é necessariamente para uma pasta concreta exata, embora seja para uma área de pastas. Portanto, enfim, aqui nós sabíamos que a área económica, neste caso, para nós seria uma área preferencial. Enfim, na área económica haveria várias pastas possíveis, como nós sabemos, quer dizer, há o orçamento, há a concorrência, há a questão, a própria pasta da economia, mais ligada, enfim, se quiser, às questões da União,
económica e monetária. Enfim. Mas aí Macron teve a sua palavra, não é? Sinceramente não. Repare, neste caso, para nós esta é uma pasta estratégica. Esta pasta, enfim, eu não vou agora dizer que era a pasta que nós queríamos exatamente, embora se o dissesse acho que não estava a mentir. Tendo em conta o perfil também do candidato que representamos. Quando se define um perfil de um candidato, ou de uma candidata neste caso, evidentemente que já se tem em mente qualquer coisa. Se for ler o relatório Draghi e o relatório Letta, a União de Mercado de Capitais é verdadeiramente a alavanca em termos de futuro financiamento da União Europeia e desenvolvimento de uma economia próspera, em crescimento e competitiva. Portanto, Portugal vai estar no centro, no coração da construção, digamos, da resposta que a União Europeia tem de dar no plano global, nomeadamente nessa questão do financiamento da economia e do financiamento através dos privados. Mesmo uma questão que nos é muito cara e que tem a ver com a construção da própria moeda única, que é a União Bancária, estará também neste portfólio, nesta pasta. Portanto, isto são questões centrais para a competitividade e para, se quiser, a afirmação da Europa enquanto bloco económico global. E, portanto, sinceramente, esta é uma pasta, aliás, se ler a imprensa internacional, ela é altamente, considera que Portugal ficou, de facto, numa posição extremamente favorável. É realmente uma pasta muito importante. Maria Luísa, sim. Não ia perguntar, mas não teve uma vice-presidência porque foi prejudicado pelo facto de Portugal ter o Conselho Europeu, é isso? Não, Portugal, não, repare, isso, as vice-presidências, se quer que lhe diga, são 6 em 26, não é? Porque, enfim, a Presidente não conta para isso. E, portanto, não é assim uma coisa simples ter uma vice-presidência, especialmente um país que já teve 10 anos o Presidente da Comissão Europeia e que, neste momento, tem o Presidente do Conselho Europeu. Não se trata de ser prejudicado. Nós temos, neste momento, eu julgo que nós temos o melhor de dois mundos, posso dizer assim, porque temos a Presidência do Conselho Europeu e temos uma pasta que é crucial para a Europa nos próximos 5 anos. É uma pasta decisiva. E, portanto, neste plano, eu sinceramente acho que nós temos, de facto, como eu disse, o melhor de dois mundos. E, portanto, eu não pedi aqui títulos. Eu sei que há países que pedem títulos. Não é que nós os rejeitássemos se nos dessem. Mas ter uma pasta cujo, eu diria, o objeto é claríssimo. O que é preciso fazer? Que tem uma única dependência, não é naquelas de dependência cruzada, que muitas vezes têm mais dificuldade. Que tem uma direção geral para chefiar, justamente nessa área dos serviços financeiros, enfim, e do mercado de capitais, etc. Portanto, sinceramente, eu diria que este foi um grande sucesso. Mas a verdade e um grande é sucesso, que, deixa-me só dizer isto, do primeiro-ministro português. É preciso dizer isto. O primeiro-ministro português tem dado cartas na Europa de uma forma, eu acho que ele teve um papel decisivo na escolha de António Costa para Presidente do Conselho Europeu, especialmente ali numa fase em que poderia ter havido uma inversão num caminho que estava a ser muito bem preparado pela diplomacia portuguesa, pelo próprio, e, enfim, também julgo pelo nosso governo, mas ele teve um papel decisivo e agora voltou a ter um papel decisivo na atribuição de uma pasta, que é uma pasta com um conteúdo efetivo, que pode mudar a vida dos europeus e que pode mudar a própria forma de financiamento da economia europeia. Mas a ex-ministra das Finanças ainda terá de passar claro, pelo escrutínio do Parlamento Europeu, certo, antes de ser formalmente nomeada comissária. Está confiante que Maria Luísa Albuquerque não terá problemas em ser aprovada, até tendo em conta a polémica que a envolveu na sua migração, na transição de ministra das Finanças para o setor privado? Nenhuma, porque evidentemente não tenho, sinceramente, eu, como sabe, fui parlamentar europeu 15 anos, não é? Assisti a 3 processos destes. São processos exigentes, nós não os desvalorizamos, são processos exigentes, de escrutínio exigente. Às vezes em Portugal as pessoas não têm bem essa noção, enfim, porque as coisas do Parlamento Europeu estão sempre um bocadinho mais distantes e da Europa em geral, mas é um processo exigente e é um processo para levar a sério. Agora, sinceramente, eu estou absolutamente confiante que o currículo de Maria Luísa Albuquerque é um currículo que é à prova de bala nesta matéria. Obviamente que ela tem experiência no setor privado, no setor público destas áreas. Mal fora que não tivesse. Quer dizer, nós não podemos ter, nas áreas em que estamos, temos de ter pessoas que têm um currículo nessas áreas, que tenham capacidade. Mas, sinceramente, estou, sob esse ponto de vista, das portas giratórias não, aqui não há, ou sei lá, isso só mesmo para
uma retórica de propaganda, enfim, é que isso pode funcionar. Acho que o governo não corre o risco, não foi uma escolha arriscada de poder ser travada no Parlamento Europeu. Não, é uma escolha absolutamente, como eu digo, é uma escolha totalmente consciente, é a melhor escolha, foi uma escolha feita cedo, o Primeiro-Ministro disse isso, disse que antes das eleições europeias já tinha sinalizado este nome à Presidente da Comissão, e eu sou testemunha disso, portanto sou talvez a única, portanto posso afiançá-lo, e sinceramente nós estamos totalmente tranquilos com o perfil de competência, de seriedade, de probidade de Maria Luísa Albuquerque. Agora, evidentemente que nós sabemos que há divergências ideológicas, isso é uma coisa diferente, isso não tem a ver com a capacidade, a competência e a adequação do perfil para o exercício daquele cargo. Tendo em conta o que disse recentemente o Ministro da Defesa sobre Olivença, gostava que esclarecesse qual é a posição do Estado português sobre aquele território. Para a posição do Estado português e deste governo é a posição de todos os governos. Agora, isso não é um assunto que esteja na agenda. Como o Sr. Ministro da Defesa explicou, trata-se de uma posição pessoal, que aliás ele tem do passado, e que eu aliás já conhecia porque privei com ele 15 anos no Parlamento Europeu, e que é uma posição do seu partido. Mas o Ministro da Defesa, numa cerimónia enquanto Ministro da Defesa, pode ter posições de líder partidário? Ele esclareceu, o Sr. Ministro já esclareceu esse ponto. Depois? Certo, esclareceu depois. É um ponto que não está na agenda bilateral entre Portugal e Espanha. Nós vamos ter agora, aliás, a Cimeira Luso-Espanhola. Esse ponto não consta da agenda, nem constará. Portanto, a posição do governo português é a posição de sempre. Que não o território é português, mas Portugal não está interessado em reclamá-lo, é deixar estar como está. É a posição que assim todos que os outros governos tiveram e, portanto, nós vamos mantê-la. Não é um assunto que esteja na agenda e, portanto, não vale a pena estarmos a explorá-lo, porque ele não está, nem vai estar na agenda. Não foi uma gafe do Ministro da Defesa? Eu, sinceramente, não vou qualificar, acho que ele deu a sua explicação e eu, não só como colega leal, mas também até como alguém que com ele conviveu bastante e que tem uma relação de amizade, respeito a explicação que ele deu. Obviamente que o Estado português, como ele separou o Estado do partido e dele próprio, está perfeitamente dentro daquela que era a linha dos governos anteriores e que é do governo atual, sem qualquer alteração. Mas eu só gostava de pedir-lhe que explique, pelas suas palavras, qual é essa posição. Mas eu não vou explicar mais nada. Tudo o que tinha a dizer sobre isto já disse e não vou dizer rigorosamente mais nada. Alguma autoridade espanhola pediu algum esclarecimento a Portugal na sequência daquela declaração? Sinceramente não, mas também, como lhe digo, esta não é uma questão. Portanto, eu não vou falar mais sobre esse assunto. Não vou mesmo, porque não é uma questão. Portanto, não vale a pena estamos a fabricar uma questão que não existe. Numa próxima cimeira luso-espanhola, isto pode criar algum tipo de irritante ou não? Não. As nossas relações com a Espanha, como sabe, são relações maduras, são relações muito intensas. Eu devo dizer, aproveito até aqui, estamos nesta época de incêndios com estas consequências trágicas e temos tido um apoio europeu extraordinário. Mas não há dúvida que os espanhóis estão à frente de todos nessa solidariedade. E, portanto, isso é a prova provada de que as relações são excelentes. Enfim, também devemos esse apoio à França, à Itália, à Grécia, a Marrocos e, em particular, à União Europeia e à Presidente da Comissão Europeia. O Sr. Primeiro-Ministro até já frisou isso publicamente. E, portanto, sinceramente, eu acho que não há melhor exemplo de qual é o estado de, eu diria, intimidade desta relação do que neste momento tão difícil para os portugueses a prova de grande fraternidade que os espanhóis têm connosco nestes momentos. Não ficou abalada essa relação? Não, ou seja, alguma vez isso não. Sinceramente, eu acho que, eu queria dizer, cada coisa tem a sua importância. Demos importância àquilo que é verdadeiramente importante. A propósito de incêndios, tivemos um Conselho de Ministros extraordinário esta semana e o Primeiro-Ministro anunciou que o Governo vai atrás de eventuais criminosos por fogo posto. Isto quer dizer exatamente o quê? Um aumento de penas para estes casos? O que é ir atrás dos criminosos por fogo posto? A primeira coisa que é preciso dizer é, naturalmente, lamentar a perda de vidas, é o primeiro ponto, ser solidário com as famílias de todas as vítimas, em primeiro lugar aquelas que são vítimas pessoais, porque estão feridos graves ou feridos ligeiros ainda em hospitais e outros a recuperar em casa. Depois, obviamente, lamentar a perda de danos, que é enorme,
e que tem desta feita uma característica diferente de outros, é que há imensas empresas afetadas, o que tem um impacto que significa também ter impacto no trabalho daqueles que são trabalhadores dessas empresas, portanto, também a nível do emprego e da reabilitação dessas empresas põe questões. Portanto, esta é a primeira questão, e como sabe, um Conselho de Ministros já especificamente dedicado a isto, decretar a situação de calamidade, o que permitirá muito mais agilidade, digamos, depois na reparação dos danos que existem, pessoais e também materiais. Isto dito, há a questão da perseguição criminal. Aquilo que o Primeiro-Ministro introduziu como inovação... é a ligação à PGR. Não é a ligação à PGR. Enfim, a ligação à PGR existe sempre porque é o Ministério Público que é o titular da ação penal. Deixe-me só explicar, porque isto vai responder diretamente àquele que era o objeto da sua pergunta, que é realmente um objeto, enfim... porque o Primeiro-Ministro não explicou. Ele explicou, mas eu posso também ajudar a explicar. Mas ele explicou, foi muito claro. A perseguição criminal tem sido sempre feita, e bem, junto daqueles que são os autores materiais. As pessoas que, no fundo, vão no fundo, fazer as ignições, não é? Pronto. Umas vezes sabemos que isso até está ligado a um quadro psicológico, a um caso ou outro, não é? De piromania, como se diz e tal, enfim, há esses casos, mas há outros casos que não se percebe exatamente quais são os interesses que estão por trás disto. E, portanto, o patamar para o qual o Primeiro-Ministro subiu, digamos, a ideia de que se deve centrar a investigação criminal é não apenas nos autores materiais, esses obviamente até têm havido algum sucesso ao longo do tempo, quer de todas as forças de investigação criminal, PSP, GNR, a Polícia Judiciária, a identificar e depois o Ministério Público levar... agora do que alguma vez houve no passado. Do que alguma vez houve, portanto tem havido um grande esforço nesse plano, mas existe sempre a ideia de que há interesses que têm, enfim, que explicam que, apesar das nossas condições climatéricas serem altamente propícias à existência de incêndios em maior grau do que outros países, mesmo até da área, digamos, do sul da Europa, por razões, enfim, muito particulares, que estão até explicadas por muitos técnicos. Há interesses particulares, chamou-lhe o Primeiro-Ministro. Ora bem, portanto, é preciso perceber... Mas que interesses particulares é que são esses? Estão identificados? Não, justamente se pede que haja investigação também sobre porque é que surgem às vezes tantas ignições ao mesmo tempo, não é? Portanto, parece que há um interesse objetivo em provocar incêndios de alto calibre. Portanto, aquilo que se pretende é fazer também investigação nesse plano, isto é, se há autores morais, isto é, se há interesses, imagina, económicos, que por qualquer razão... da madeira. Eventualmente, não sei, eu não faço ideia, quer dizer, isso cabe à investigação criminal, não cabe ao Executivo determinar isso. É que isto lança suspeitas sobre, por exemplo, empresários ligados à madeira. Não, isto não lança suspeitas sobre ninguém. Isto lança, se nós todos temos a percepção de que existe um número anormal de incêndios, certo? Que já sabemos que seria superior a outros países, teria de ser por razões que são, enfim, tem a ver com as alterações climáticas, mas em particular com a configuração, enfim, de um conjunto de fatores naturais existentes no território português e, por exemplo, também no território da Galiza é muito parecido com o centro e norte de Portugal nesse plano. Pronto, sabemos disso, mas para além disso temos que fazer essa investigação, é também importante. Mas há novos dados que apontem para isso? Não há, mas como tantas vezes se falou nisso e nunca ninguém, toda a gente está sempre preocupada, e muito bem, hoje em dia, na perseguição dos autores materiais, daqueles que efetivamente fazem isso. Mas eu acho, e compreendo aquilo que disse o Primeiro-Ministro, e acho que ele tem toda a razão, é preciso criar uma dinâmica de investigação, que até pode passar primeiro por perceber se faz sentido ou não avançar com essas investigações, por isso haverá uma reunião, enfim, com a Procuradoria-Geral da República e eventualmente com outras forças de investigação criminal, porque elas também nos dirão, mas é importante perceber se há ou não há interesses de outro tipo, já de outra escala, não é? Que não estão diretamente envolvidos nas ignições, mas que, de alguma maneira, as fomentam, se isso existe ou se não existe. Isso temos que ver. E esse patamar tem de ser também investigado. Mas aquela declaração do Primeiro-Ministro, ao mesmo tempo, também parecia um pouco para rivalizar com um certo discurso populista do Chega. Eu, sinceramente, eu acho que isso vamos atrás dos criminosos e faremos tudo o que for possível. Isso é injusto, sinceramente. Nunca vimos um Primeiro-Ministro falar dessa forma. Não, bom,
Talvez é preciso, talvez a memória, é preciso, a minha memória é muito longa e, portanto, já o Primeiro-Ministro a dizer tudo e mais alguma coisa. Portanto, vamos chegar com calma essa ideia de que agora que a história começa toda hoje, não é? Já há pouco falei a propósito dos Estados Unidos e sinceramente, é realmente uma coisa, que é a omnipresença do presente. Se acontece uma coisa e nós achamos que o alfa e o ômega todos se consumiram nesse dia. Não, as coisas não são assim. Agora, há um ponto que é muito importante, que é perceber. Por exemplo, não se falou aqui no aumento das penas, que é normalmente a retórica populista. Não é isso que está em causa, então? Pronto, claro que o que se falou foi, às tantas, há aqui um outro patamar neste crime, que é importante investigar, saber se existe ou se não existe. Porque se fala nele de vez em quando, e é preciso perceber, porque há realmente aqui um fator anormal. E isso nós temos de fazer. E, sinceramente, isto não é nenhum populismo. Sabe que a firmeza não é populismo. Isto é um pouco como defender a imigração regulada. É a mesma coisa. Isso não é populismo nenhum. Uma coisa são aqueles que fomentam o discurso de ódio, xenofobia e que não querem, e que são contra as migrações e que fazem percepções erradas. Outra coisa totalmente diferente dessa é dizer, por exemplo, nós precisamos de imigração regulada, nós precisamos de caminhos legais para a migração, nós não podemos receber toda a gente ao mesmo tempo de uma forma desregulada, mas nós precisamos de gente e nós temos de tratar bem aqueles que recebemos. Este discurso firme não é um discurso populista, é um discurso que é um discurso correto e adequado, pelo menos do ponto de vista daquele que é o programa do Governo. Nesta questão da perseguição criminal, estamos a falar da mesma coisa. Eu, sinceramente, eu acho que Mas é preciso criar qualquer novo regime... uma vez que nós não temos... para eventuais crimes económicos... Eu não queria, sinceramente, não queria estar agora a monopolizar tudo neste tema, mas é muito simples compreender. É preciso, uma vez que pode haver essa suspeição ou essa dúvida, se quiser, vamos pôr isto de uma forma mais neutral, se há realmente ou não isso, nós temos que encontrar uma plataforma que tem que ser, obviamente, no plano de investigação criminal, para saber se faz sentido ou não fazer investigações nessa área e se faz sentido dar os instrumentos para que elas sejam feitas. Porque é uma lacuna que nós temos. Até pode acontecer que, depois de reunidas com os conhecedores da matéria, que as conclusões sejam outras. O que nós não podemos ficar é parados. Porque, sinceramente, isto é uma tragédia com contornos totais. E limitar, por exemplo, o acesso ao material que fica depois dos incêndios, a madeira, por exemplo? Tudo isso podem ser, como digo, há medidas a tomar, com certeza, mas tudo isso tem de ser analisado com quem de direito. Mas é preciso dizer isto também, porque, repare, eu percebo a opinião pública, evidentemente que isto é uma das coisas que nos causa grande indignação e grande revolta, a situação desesperada em que de tempos a tempos Portugal entra e desesperante e com consequências trágicas para toda a gente e, portanto, obviamente que em todos os planos nós temos que dar resposta, mas também neste nós temos que encontrar uma resposta. Portanto, eu acho sinceramente que é justamente um caminho adequado. Vamos falar de outro tema, Orçamento de Estado. Acha que o PS está de boa fé nas negociações do orçamento ou está à procura de pretextos para não viabilizar o orçamento? Bom, sinceramente, eu não vou fazer qualificações sobre o PS. Eu vou lhe dizer o que é que o Governo e as forças que o apoiam, o PSD e o CDS, verdadeiramente pensam. Esses estão de boa fé, de certeza. Nós aquilo que queremos, com todas as nossas forças, é que Portugal tenha um orçamento aprovado. É uma matéria muito importante, muito relevante. Se nós pensarmos que temos o PRR, não é? Num ano crucial da sua execução, que será 2025, ter um quadro orçamental estabilizado e aprovado, consensualizado, viabilizado, é algo que é muito, muito importante. E, portanto, todo o nosso esforço será posto nisso. E será posto sempre com abertura para dialogar com todos, dialogar sempre de boa fé, dialogar sempre de forma construtiva, de modo a que se encontrem pontos de convergência. E acha que isso tem existido do outro lado, por parte do Partido Socialista? Sabe que eu, como eu desejo profundamente que tenhamos sucesso neste diálogo, fazer qualificações ou fazer adjetivar esta ou aquela reação só para fazer mais uma pequena manchete ou uma chamada à primeira página aqui ou ali, é uma coisa que eu não vou fazer, porque nós estamos mesmo mobilizados para termos um orçamento aprovado.
Estamos disponíveis para o diálogo. Então não houve uma intransigência da parte do líder do PS, por exemplo, na questão da política fiscal, do IRS jovem e do IRC? Porque esse é um travão. No que o IRS PS e no tem IRC, nós vamos, com certeza, estar disponíveis para dialogar, mas não vamos desvirtuar. Repare que o PS e o Chega, aliados, que é uma coisa que se fala pouco, mas o Chega e o PS têm sido aliados objetivos, nomeadamente em matéria com impacto orçamental, não é? Já, de alguma maneira, têm uma grande contribuição para o orçamento, porque eles, com as matérias, estes dois partidos, PS e Chega, e vou repetir, Chega e PS, PS e Chega aliados. É bom repetir isto porque as pessoas, os dois procuram fazer de conta que não tem nada a ver um com o outro, mas os dois, objetivamente, não estou a dizer subjetivamente, objetivamente têm-se aliado para. E com essas suas alianças, a verdade é que já influenciaram bastante o orçamento. Eles já estão, na verdade, já têm lá uma parte importante de autoria ou de assinatura no orçamento. Temos agora estas outras matérias para tratar. A postura, a posição do PSD e do CDS, do governo que estes dois partidos apoiam, é espírito de diálogo, construtivo, com capacidade de negociação, mas sem desvirtuar aquele que é a linha política essencial do governo, tendo até em conta isso, que os outros dois partidos, aliados, já, de alguma maneira, desenharam alguns dos contornos do próximo orçamento. Mas as linhas vermelhas, o IRC e o IRS jovem, são duas linhas vermelhas para o PS, que só aceita, no fundo, para dialogar noutra fase, que o Governo deixe cair estas duas propostas. Portanto, se o Governo não está... Eu não vou contribuir, não está aberto a isso, quer dizer... Vê-se que as negociações não vão ter uma boa solução. Eu, como lhe digo, é o seguinte, negociações são negociações, têm de ocorrer de parte a parte, têm de resultar de conversação e têm de resultar de cedências de todos. Se não houver cedências de todos, não há negociações, não é? Há imposições. Bom, que acha que é o que o PS está a fazer? Não acho nada. Eu já disse que renuncio aqui ao meu legítimo direito a fazer qualificações e adjetivações. É um direito fundamental que eu tenho, mas é que eu renunciei nesta entrevista. Para quê? Para dar espaço a que as negociações possam ocorrer sem haver irritantes desse género. Os tais irritantes de dar mensagens pela comunicação social por aqui ou por acolá. Elas têm de correr de boa fé e no interesse do país. Isto é que eu chamava a atenção. Não é? Nós vimos agora desta crise dos incêndios que ainda não está terminada, pelo contrário, ainda nos suscita grande apreensão, não sabemos como vão ser os meses seguintes. Eu lembro que em 2017, enfim... Em outubro. Foi em outubro, portanto, numa altura, enfim, aliás, em 2017, foi fora da época, ambos os episódios mais graves, que levaram a 6 dezenas de mortos cada um, foram fora do período, digamos, verdadeiramente da época de incêndios, se assim podemos dizer. Portanto, estamos nesta fase que é uma fase dolorosa e difícil para o país. Temos, como eu digo, um desafio enorme, que é a concretização do PRR para o ano de 2025. Vamos trabalhar construtivamente para termos um orçamento. Vamos deixar esses pequenos egoísmos aqui ou acolá da afirmação de uns e de outros. Isto vale para todos, também vale para os partidos do governo, com certeza. Portanto, todos nós, com o espírito de diálogo, construímos um orçamento para 2025. Esse é o objetivo do governo. O governo vai trabalhar nisso, vai trabalhar em boa fé, não é? Mas vai trabalhar também com o rumo, porque... Tal como eu disse, em várias políticas, seja nas migrações, seja agora nesta questão que estamos a pôr das perseguições criminais, etc., o governo tem determinação e tem uma linha. Não é? Portanto, o governo não é um governo mole. Não é? Portanto, isso não é. O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, tem dito muitas vezes, e até já disse aqui neste programa, que está perfeitamente convicto e que tem uma fé inabalável que o orçamento vai ser aprovado e que o PS e o Chega vão aprovar ou viabilizar o orçamento. Também tem essa fezada, digamos? Eu como acredito que há realmente uma preocupação com o interesse nacional, sinceramente também tenho essa convicção de que a preocupação com o interesse nacional nesta altura
e com uma certeza que eu tenho e que sinceramente colho no meu contacto com os portugueses, fora e dentro do país, mas também muito dentro do país, digo eu, mas também fora, curiosamente, é que tenhamos estabilidade. E, portanto, não querem eleições. E, portanto, eu acho que os partidos vão chegar ao momento em que, conscientes dessa sua responsabilidade para com os portugueses, vão ter um entendimento, que seja um entendimento razoável, e, portanto, que deixe o governo governar, sem que os partidos não deixem de ter a sua contribuição no plano parlamentar para soluções que consideram importantes para Portugal. Os contactos com o Partido Socialista estão suspensos desde há uma semana, imagino eu, porque não tem havido reuniões, por causa dos incêndios. Enfim, a semana tem sido um pouco preenchida por outros temas. Nos próximos dias esses contactos vão ser retomados com o PS? Tudo isso tem a sua dinâmica própria e, portanto, com certeza que o diálogo se estabelecerá pelos canais certos, nos momentos certos. E, portanto, isso, sinceramente, como lhe digo, eu acho que faz parte da própria dinâmica da negociação, alguma reserva. Isso faz parte, e isso não é nenhuma falta de transparência, porque no momento certo tudo será transparente. Mas é preciso, para que as negociações corram bem, que haja também algum recato e haja essa, como eu digo, essa boa-fé de não estar a pensar na página do jornal do dia seguinte ou na abertura do noticiário das 5, que depois às 7 já é outra e às 9 já é outra. É preciso pensar nos interesses de médio prazo e isso exige negociações que sejam feitas com calma e com algum recato, e temos ainda tempo para elas. E se o orçamento for chumbado, é possível governar o país quando há décimos ou não? Eu, sinceramente, também lhe vou dizer o seguinte: como estou de boa fé, não é, com todo o governo empenhado em que o orçamento seja aprovado, não vou figurar outros cenários alternativos, não é? Sabe que eu, enfim... Então, mas é preciso ter um plano B, não é? Eu vou dizer aqui, eu tenho um grande gosto em comentar e em cenarizar. É uma coisa que gosto, sinceramente, mas que agora faço pouco, porque como ministro não há muito espaço para isso. O espaço é mesmo para nos atermos aos princípios, aos valores e aos objetivos que temos. E, portanto, aqui não vou cenarizar. Vou dizer, como o nosso objetivo é mesmo ter o orçamento aprovado, é permitir que o PRR seja executado em pleno e com grande força, com grande vantagem para Portugal e para os portugueses em 2025, eu quero acreditar e tudo vou fazer. Quando digo eu, é o PSD e o CDS, é o Governo, é o Primeiro-Ministro, é o Ministro das Finanças, que tem aqui naturalmente uma especial responsabilidade. Todos vamos fazer tudo, tenho a certeza absoluta, para termos um orçamento viabilizado. E é esse o cenário com que temos de trabalhar, porque é esse aquele que interessa aos portugueses. Não podemos estar a pôr aqui aqueles que verdadeiramente seriam sempre cenários, de uma forma ou de outra, menos positivos para Portugal e para os portugueses. Mas em 2021 houve um orçamento que foi chumbado e houve uma dissolução do Parlamento, e na altura o seu partido era favorável a eleições antecipadas perante um chumbo de um orçamento. Portanto, qual é a posição? Porque essa posição mantém-se ou não? Repare, cada dinâmica política e cada conjuntura política é diferente. Mas aqui, eu volto a dizer, o nosso desiderato, o nosso desígnio, o nosso objetivo é um só, é ter o orçamento aprovado. E é tê-lo em condições que sejam condições de o Governo poder executar aquele que é o seu programa. E, portanto, e aquilo que é o coração do seu programa. Esse é o nosso objetivo. Todo o resto são... as circunstâncias políticas de cada tempo são sempre diferentes. Mas como eu não estou aqui, nem como comentador, mas também não estou como analista, porque teria muito a dizer isso, até com grande interesse meu, porque me dedico muito às questões do sistema de governo e, portanto, analiso isso normalmente com algum detalhe, e até vou escrevendo, vou tomando notas ainda agora para depois poder atualizar, digamos, o meu trabalho mais, se quiser, académico. Mas aqui não vou pôr questões académicas e fazer esse tipo de comparações. Vou dizer, o nosso objetivo é aprovar o orçamento. Esse é o objetivo, é ter o orçamento aprovado. E é para isso que estamos a trabalhar.
Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Paulo Rangel, é Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a quem agradecemos mais uma vez ter aceitado o convite para aqui estar. A gravação vídeo foi de Marta Pedreira Michão e gravação de som foi de Beatriz Garcia. Regressamos na próxima semana.